Ok, pessoal, voltando ao nosso estudo da jurisdição, agora trataremos as espécies de jurisdição, né? É mais ou menos um pleonasmo, porque na verdade não existe espécie. A jurisdição ela é una, há uma divisão da jurisdição de forma a dinamizar, né, a solução dos conflitos. Então, a divisão interna através de órgãos, mas isso não significa necessariamente que a jurisdição seja divisível como função. Ela é uma função una, unidade da jurisdição. Por isso tem essa informação aqui, ó. Função una referente à unidade de jurisdição. Um ponto importante também, já tratado em outras aulas, nós já vimos isso, é a ideia de que quando a jurisdição surgiu, né, o conflito passou a ser solucionado pelo Estado, o conflito de interesse. Não é mais permitido às partes solucionarem o conflito pelas suas próprias forças, né? Então, o Estado, temos aquela característica da substitutividade, o Estado se substituiu às partes para solucionar o conflito. Razão pela qual nós temos, inclusive, uma previsão no Código Penal Brasileiro, o CPB, o artigo 345, que fala que quando você tenta solucionar o conflito pelas suas próprias forças, exercer a autotutela fora daquelas hipóteses como a lei permite, exemplo, a lei permite exercer a autotutela numa legítima defesa, aí você está acobertado, autorizado pela lei. Permite-se a autotutela no desforço imediato para proteger a sua posse, para proteger o seu patrimônio, o seu imóvel rural, por exemplo. Permite a situação da hipoteca, do penhor legal, permite-se a greve. Então, aquelas situações que nós vimos de exemplo da autotutela estão assegurados em lei. Pode ser exercida a autotutela porque há previsão legal. Mas quando você soluciona o conflito sem previsão legal pelas suas próprias forças, você pode estar incorrendo em um denominado crime de exercício arbitrário das próprias razões. Está lá no artigo 345 do Código Penal, que eu destaco aqui. Ó. Fazer justiça pelas próprias mãos, né? Usar a força para satisfazer pretensão. Olha a palavrinha pretensão que a gente aprendeu lá em Líder, né? Satisfazer a pretensão, o quê? O que é pretensão? Aquele interesse em fazer valer, né, a satisfação da necessidade que você tem. Embora seja legítima essa sua pretensão, vai incorrer em crime de exercício arbitrário das próprias razões, salvo quando a lei o permite, que é os exemplos que nós citamos, inclusive quando damos as aulas de autotutela, e o que eu acabei de falar há pouco, aqueles exemplos excepcionais que a lei prevê. Fora isso, você está cometendo crime, cuja pena é de detenção de 15 dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à respectiva violência. Crime em si, vocês irão estudar em direito penal, né? Nosso objetivo aqui nesse momento, estudar o crime de exercício arbitrário das próprias razões, só para contextualizar que a jurisdição é que soluciona os conflitos, quando não há consenso, quando não há autocomposição, quando não se escolheu a arbitragem, quando não é hipótese de autotutela, é a jurisdição que soluciona. Se você tenta solucionar pelas suas próprias forças, você acaba cometendo o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Lembro-me de um exemplo como assessor de magistrado, decisão que a gente fez há um tempo atrás, de um fato que aconteceu foi o seguinte: o indivíduo foi até a delegacia e fez uma notícia de crimes, né? Registrou uma ocorrência de roubo. Disse que estava no posto de gasolina abastecendo a sua moto, quando uma determinada pessoa chegou e levou sua moto à força, né? Violência, grave ameaça, subtração da coisaria móvel é crime se não está em direito penal. O artigo 157, 157 do Código Penal. Subtrair coisaria móvel mediante grave ameaça ou violência. Roubo. Foi o que ele relatou na delegacia, mas começou a levantar a suspeita dos investigadores, do delegado, o fato deles já indicar quem era o suspeito que cometeu o roubo. É fulano de tal, mas conheço. Meio estranho, né? O próprio conhecido ir lá e roubar sem a luz do dia. Chamou o indivíduo acusado, né, para a delegacia e quando ele foi ouvido, a pessoa que era suspeita desse roubo
começou a se, né, desenrolar, começou a se desnudar a verdadeira história. Na verdade, a pessoa de fato pegou a moto à força, tomou a chave, levou a moto, mas essa pessoa alegava que tinha emprestado dinheiro à vítima. Ou seja, era um agiota e era credor daquela pessoa, né? E a pessoa não tinha pago o débito, ele foi lá e tomou a moto e disse que só devolveria a moto quando pagasse o débito. Olha aí o exemplo clássico do exercício arbitrário das próprias razões. Independente da agiotagem, que é crime e tudo, mas suponhamos que você tem um crédito a receber. Você tem uma pretensão e ela é legítima. A pessoa está lhe devendo, você tem que receber. Só que essa não é uma hipótese que a lei permite você exercer a solução mediante a força, a autotutela. E aí, quando ele fez isso, né, mudou até a figura de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, que a pena é bem menor, viu? Que a pena do exercício, como vocês estão vendo aí, arbitrário das próprias razões, é a pena de 15 dias a um mês de detenção. A pena do roubo é de 4 anos, no mínimo, 4 a 10 anos de reclusão, né? E não era, a intenção não era subtrair coisa ali móvel, era fazer valer a pretensão, receber o crédito mais de uma forma que foi indevida. Então fica esse exemplo, demonstrando que solucionar o conflito pelas próprias forças é crime, mesmo que você tenha razão, mesmo que a sua pretensão seja legítima. Aqui abaixo, no nosso material, temos algumas coisas que já citamos, que é o princípio da inafastabilidade, o princípio do juiz natural, quando fala que não haverá juiz ou tribunal de exceção, que isso permeia muito a ideia de jurisdição. Um ponto que eu quero traçar aqui para vocês agora, já que a gente estava falando de espécies de jurisdição, e eu coloquei essa informação para vocês. Olha, vamos partir do pressuposto que, na verdade, em sua natureza, a jurisdição é una. Unidade ou unicidade, como queira chamar da jurisdição, ela é um poder, uma função do poder estatal, que é una, é indivisível. O que acontece é uma otimização, uma dinamização, né, da prestação jurisdicional, onde se criam vários órgãos, e às vezes até órgãos especializados para se julgarem determinadas matérias. É aí onde surge uma divisão muito importante na jurisdição, fora outras que inclusive é citado no livro Carreira Robin. Peço a vocês que se atentem àquela divisão. Daqui a pouco eu vou mostrar por meio de vídeo lá, que vocês precisam ler, entender aquela divisão também, que é importantíssima. Mas uma divisão que o profissional do direito, o operador, quando estuda jurisdição, não pode sair sem saber, é que a jurisdição se divide em comum e especial. Essas duas divisões. Justiça comum e justiça especial, como a gente chama na prática. Jurisdição comum e jurisdição especial. Como eu faço para distinguir uma da outra? Ora, a jurisdição especial no Brasil só são 3 espécies, tá certo? E quando a gente fala jurisdição especial, porque a jurisdição ela atua para exercer a solução de conflitos relacionados a 3 temas específicos. Por isso que ela é especial. A justiça militar, aqui ó, coloquei embaixo para vocês aqui, ó, justiça militar, justiça eleitoral e justiça do trabalho. Quando o conflito de interesse envolver esses temas específicos, for um conflito de natureza militar, for um conflito de natureza eleitoral, de lei, direito eleitoral, sabe que lá no direito militar, né, quem não sabe ainda, já começa a se familiarizar com essa ideia, que tem o direito penal militar, o direito processual penal militar, voltado só para o âmbito militar. E você tem o direito eleitoral, esse sim você estuda, tem uma cadeira própria na faculdade, ao estudar o direito eleitoral, como uma das disciplinas do ramo jurídico, e tem uma justiça especializada só para resolver os conflitos eleitorais. Assim como temos uma justiça especializada só para resolver os conflitos do trabalho, a justiça do trabalho. E essas matérias especiais, quem definiu a criação dessa estrutura especializada de tribunais, né, de órgãos, foi a própria Constituição Federal, como está aí os artigos. É lógico que para a TGP eu não quero que você vá ler todos esses artigos aqui, é só para demonstrar onde está tratando da justiça militar, nos artigos 122 a 124 da Constituição Federal.
A Justiça Eleitoral está sendo tratada nos artigos 118 a 121. A Justiça do Trabalho, do 111 ao 117. Para a TGP, talvez não seja importante você saber o que é que diz esses artigos aí, todos eles. Mas para direito constitucional, sim. Para quando você estudar essas disciplinas específicas, direito do trabalho, direito eleitoral, tem que saber. Então, né, quem não viu, né, já passou o tempo de ver isso aí, não viu, dê uma olhada, estude. Não é para a minha disciplina, é para a sua vida profissional. As competências, os órgãos estabelecidos para cada um desses ramos da justiça. Então, a justiça comum vai restar tudo aquilo que não é especializado, que não trata dessa matéria específica, essas três matérias, eleitoral, trabalho e justiça militar. Lembrando que a justiça militar tem no âmbito federal e vai ocorrer também no âmbito estadual. E no âmbito da justiça comum, aquilo que não trata de matéria especializada, eu tenho duas justiças. A justiça federal, essa com uma estrutura de órgãos próprios para julgar causas que envolvam o interesse, ou que seja parte como autor ré, a União, suas autarquias, suas fundações, né, suas empresas públicas federais. Por isso que é chamada de Justiça Federal. De algum modo, ou tem a participação da União como um dos litigantes, ou tem o interesse da União, o que desloca o julgamento daquele conflito para uma justiça que é estruturada em âmbito federal. Os juízes federais, os tribunais regionais federais, tá certo? Nesse âmbito aí. E na justiça estadual ordinária, você tem os tribunais de justiça dos estados, fazendo essa atuação em cada um dos estados da federação. Tem um organograma que eu separei aqui, até para melhorar essa compreensão da gente acerca do tema. E aí vocês acompanhem aqui essa ideia. Ó. Você tem, né, a justiça brasileira dividida da seguinte maneira. Você tem o Supremo Tribunal Federal, STF, como órgão de cúpula, a Corte Suprema, né, a maior instância do judiciário no país. Todos os países ocidentais, como regra, terão uma Corte Suprema. Quer dizer, eu falo até assim, boa parte dos países do mundo, todos eles terão uma Corte Suprema, uma Corte Constitucional. Então, a ideia do STF, que muitas vezes, né, alguns até de forma inocente, não entendem, fiquem satisfeitos. Eu sempre falo, se você está insatisfeito com um órgão democrático, um dos poderes, a solução não é a extinção desse poder. Não é você fazer uma campanha para fechar o Legislativo, para fechar o Congresso Nacional, para fechar o Supremo Tribunal Federal, para fechar o Executivo. Não. O que nós seríamos, o que seríamos de nós sem essas divisões, sem essas funções, sem esses órgãos? Se a gente já vê incongruência com a separação de poderes, imagine um poder só concentrando tudo. Imagine só o presidente julgando, legislando, como ocorria nas monarquias absolutistas. Então, a ideia dos órgãos, as funções distintas, é importantíssimo para a democracia. O que se deve fazer não é extinguir o órgão, é você saber escolher as peças, os agentes que estarão atuando lá, saber colocar as peças corretas, os representantes corretos. Então, a nossa fundamental, né, e necessária Suprema Corte, o STF, Supremo Tribunal Federal, é o maior órgão. Aí você tem essa divisão que eu estava falando para vocês há pouco, ó, da justiça comum, de um lado, que não trata das matérias especializadas, e a justiça federal do outro lado, que vai tratar de matéria trabalhista, né? Você tem toda uma estrutura aqui, ó, de órgãos só para tratar de assuntos trabalhistas, que vai TST, TRT e Justiça do Trabalho, as varas do trabalho. Você tem órgãos para tratar só de matéria eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e Justiça Eleitoral, né? Perdão, juízes eleitorais, aqui embaixo são juízes, tá bom? Você tem o Superior Tribunal Militar e as auditorias militares. Alguns estados têm Tribunal de Justiça Militar, então, né, funciona como o órgão de segundo grau, e o STM vem aqui para terceiro grau. Então, aqui
cada um desses órgãos forma os graus. Então, vamos tentar ver aqui como funciona. Na justiça especializada, lá no primeiro grau, o início, você tem um denominado juiz do trabalho, né? Então, é um concurso público especificamente para ser juiz do trabalho. E aí você vai estar nessa estrutura de poder aqui, acima do Poder Judiciário, né? Acima, como órgão de segundo grau para julgar os recursos, você tem o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, os Tribunais Regionais do Trabalho, cada estado vai ter um TRT. Acima do TRT, e aí, só se houver a necessidade de recurso a uma instância, né, extraordinária, você tem aí os tribunais superiores do trabalho. O Tribunal, perdão, Superior do Trabalho, o TST. Então, essa seria a estrutura da Justiça do Trabalho. Vamos para a Justiça Eleitoral. No âmbito da Justiça Eleitoral, o primeiro grau, a solução do conflito, começa através de um processo de uma ação perante o juiz eleitoral, juntas, nas varas eleitorais. E aí você tem, acima dele, para julgar o conflito de interesse em grau de recurso, os tribunais regionais eleitorais, TRE, famosos TRE, que você vai ter em cada estado um. E se houver necessidade de um recurso em nível, né, extraordinário, com a instância extraordinária, você tem um Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a dinâmica da justiça eleitoral. Na justiça militar, você tem o Superior, né, Tribunal Militar, você tem as auditorias militares, né, você terá lá os auditores militares, né, os julgadores no âmbito da justiça militar. Se tiver tribunal que criou, Estado que criou o Tribunal de Justiça Militar, vai estar em segundo grau e o Superior Tribunal Militar em terceiro. A divisão vocês aprendem em direito constitucional, né? A gente vai retomar isso aí quando for tratar de poder judiciário. Mais à frente, se houver possibilidade de a gente fazer o seminário, senão a gente faz um resumo novamente dessa situação. Aqui eu falei da justiça especializada, justiça especial, jurisdição especial. Vamos para a jurisdição agora comum. Então, se eu não tiver diante de matéria envolvendo direito eleitoral, direito do trabalho, direito militar, eu estou na justiça comum, que eu circulei aqui para vocês aí azul. Comum que vai se subdividir em justiça estadual, que tem os tribunais de justiça dos estados e os juízes de direito, e justiça federal, que tem os tribunais regionais federais e os juízes federais, conforme eu estou destacando aqui agora. Tá certo? Os órgãos de primeiro grau, juiz federal, os órgãos de segundo grau, justiça federal, tribunais regionais federais. No âmbito estadual, dos estados, juiz de direito no primeiro grau, tribunais de justiça dos estados. Aqui, então, no primeiro grau, falando do âmbito estadual, você tem o juiz de direito. Em nível de segundo grau de recurso, os tribunais de justiça dos estados, tá certo? Tribunais de justiça dos estados. E aí, você tem, se houver necessidade de recurso, né, especial, o Superior Tribunal de Justiça. Né? No âmbito federal, juízes federais em primeiro grau e em grau de recurso, para julgar os recursos, as decisões do juiz em primeiro grau, no juiz federal. Você tem os tribunais regionais federais, tá certo? Pessoal, acho que alguém já chegou a ouvir falar o seguinte, juiz substituto, acho que já ouviram falar nessa palavra, né? Juiz substituto. Vou colocar aqui, ó. Juiz substituto é aquele juiz que não tem ainda 2 anos de exercício, não foi vitaliciado, né? A gente chama vitaliciado aquela prerrogativa, uma das prerrogativas que os órgãos jurisdicionais têm, né, os magistrados, que é a vitaliciedade, que após 2 anos de efetivo exercício, ele se torna vitalício, não podendo perder mais o cargo, senão em virtude de sentença transitada e julgada. E aí o que acontece? Quando se presta concurso para ser investido das funções jurisdicionais, aquele juiz ele começa como juiz substituto. Só depois de 2 anos é que ele vira, né, que ele se torna, ele se torna aquilo que a gente chama de juiz
de direito, no âmbito dos estados, juiz federal, no âmbito da Justiça Federal, juiz do trabalho, no âmbito do trabalho, juiz eleitoral, enquanto eles estão como substituto, né? Juiz de direito substituto, juiz federal substituto, juiz do trabalho substituto, porque ainda não tem 2 anos. Quando você vê essa palavra substituto, você já vai entender o que é que significa, tá certo? Vamos adiantar aqui então o nosso estudo, falando de outros pontos importantíssimos, de igual importância, a respeito da jurisdição penal e a jurisdição civil, né? A jurisdição penal, toda matéria que é voltada para tratar de conflitos relacionados ao cometimento de crimes, aos crimes e suas sanções. Então, eu vou estar diante do direito penal. Falou em direito penal, eu estou na jurisdição penal. Qualquer outro conflito, de qualquer outra natureza, é jurisdição civil nessa subdivisão. Ou seja, está tratando de direito administrativo, jurisdição civil. Está tratando de família, jurisdição civil, claro. Está tratando de direito do trabalho, relação empregado-empregador, jurisdição civil. Essa é mais fácil de compreender. Ou seja, porque só é penal aquilo que tratar do direito penal, né, em si. Jurisdição superior e inferior é a que faz surgir a ideia de um órgão como instância inicial, o órgão de primeiro grau, que começa julgando um conflito e a possibilidade da solução, daquela decisão que é dada em primeiro grau, ser revista por uma outra instância. Esse princípio, ele é de previsão na Declaração Universal, tá certo? É uma previsão em tratado e convenções internacionais como um conteúdo mínimo para a dignidade da pessoa humana, o direito do ser humano de ter uma decisão judicial revista pelo menos mais uma vez, ser reanalisada, ser revista, tá certo? Esse é o princípio do duplo grau de jurisdição. Pegando aqui os ensinamentos da Ada Pellegrini de novo, mais uma vez, ela diz o seguinte: ó, o princípio do duplo grau de jurisdição indica a possibilidade de revisão por via de recurso, a utilização do recurso para revisar, né, das causas já julgadas pelo juiz de primeira instância. Essa palavra instância se diz respeito aos graus de jurisdição, pegando aquele organograma da gente. Quando a gente fala assim, ó, quando a gente fala de juiz de primeiro grau, a gente está falando do grau de instância, está falando disso aqui, ó, de instância. Então, primeiro grau, não da justiça comum. Primeira instância, que é o primeiro grau, quem começa julgando. O duplo grau de jurisdição se exerce quando eu tenho uma instância recursal, segundo grau. Então, aqui, ó, o segundo grau, duplo grau de jurisdição. Não obstante, no Brasil, você tenha, em tese, o terceiro grau, superior Tribunal de Justiça, né, que ele vai uniformizar o entendimento jurisprudencial, perdão, no âmbito da justiça comum, né, da legislação federal, da uniformização, através de julgamentos de recurso especial. E você ainda tem o quarto grau, que é a instância final, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos essa dinâmica aqui, né? Por isso que se discute muito a possibilidade de execução provisória da pena quando houver uma confirmação da decisão judicial de segundo grau, porque o que os tratados sobre direitos humanos visam garantir é o duplo grau de jurisdição. Essa ideia de ter outras instâncias, né, já diz respeito não mais à matéria fática, probatória, mas, por exemplo, o recurso especial vai analisar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a violação à legislação federal, a interpretação, a uniformidade da legislação federal através do recurso especial. No Supremo Tribunal Federal, você vai ter o recurso extraordinário para analisar se houve violação à Constituição. Ou seja, nesses dois aqui, você está analisando em um, a violação à legislação federal, né, a correta interpretação da legislação federal, e no outro aqui, no Supremo Tribunal Federal, a violação à Constituição. Não está mais analisando o mérito do conflito, porque o mérito é analisado somente em duas instâncias. É por isso que aquela corrente que defende a execução provisória
da sentença a partir da confirmação em segundo grau, tem como um dos seus fundamentos essa ideia de que a análise do mérito do conflito, a análise probatória, ocorre somente até o segundo grau. Por exemplo, aqui no âmbito estadual, até o TJ julgar, julgou o recurso, confirmou, já não teria como mudar a matéria fática, probatória, somente a matéria de direito, ou aqui no STJ, ou no STF, essa mudança, tá bom? Mas o grau de jurisdição quer dizer isso. Primeiro grau, segundo grau, e assim sucessivamente. E aí você tem a ideia do duplo grau de jurisdição, coisa que não existe, por exemplo, na arbitragem, né? Mais um ponto para quem é crítico da arbitragem ser uma espécie de jurisdição é o fato dela não ter a possibilidade de revisão da decisão do árbitro. O árbitro funcionaria como juiz de direito, sei lá, o juiz federal, aqui, né, o juiz de trabalho, em primeiro grau e pronto, não teria recurso, porque nós aprendemos que na arbitragem não há possibilidade de recurso, de se recorrer à decisão. Então, não tem essa ideia do duplo grau de jurisdição, tá bom? Então, quando falar instância, se refere àqueles graus. Não confundir com entrância. Entrância também se refere a grau, mas não é grau de jurisdição, é o grau administrativo de comarcas, de carreira dos juízes estaduais e membros do Ministério Público. A distribuição da carreira, né? Por entrância, significa o tamanho da comarca. Tem comarcas, né, iniciais, como ocorre na maioria dos casos, quando o juiz é investido, o juiz substituto, ele vai para uma comarca de entrância inicial, ou como a gente chama de primeira entrância, né, de terceira entrância, perdão, quando é uma comarca menor. Quando o juiz só dá conta de todos os conflitos de interesse, independente de que natureza ele seja, penal, tributário, não tem varas especializadas, é uma vara única. Por exemplo, você pega Lagoa Grande vai ter só um juiz, porque ali eu estou na entrância inicial. O juiz só, como a cidade é menor, é suficiente, em tese, né, para dar conta de todos os conflitos, seja lá de que ramo do direito for. Conflito no âmbito de família, que é o direito civil, conflito no âmbito de um IPTU que não foi pago para Lagoa Grande, que é um ato tributário, conflito de um ato administrativo, no direito administrativo realizado pelo executivo municipal. Então, criminal, o júri, quando as cidades já são maiores, eu tenho uma comarca maior, eu já falo comarca de entrância intermediária ou de segunda entrância, porque aí eu já vou ter, inclusive, não mais uma vara única para solucionar os conflitos. Eu vou ter especializações, várias especializadas. Eita, Petrolina é muito grande já. Então não adianta eu ter só um juiz criminal, não vai conseguir resolver tudo. Eu preciso de 2 juízes criminais, primeira e segunda vara criminal. Aí eu preciso também de um juiz só para julgar os crimes dolosos contra a vida, a vara privativa do júri. Então ali você já vai ver nessa entrância intermediária uma quantidade maior de juízes, uma quantidade de varas especializadas, né? Vara da Fazenda Pública para tratar só do direito administrativo, vara da família para tratar só do direito de família no direito civil, vara civil para tratar do restante dos assuntos no direito civil, vara criminal, vara privativa do júri, e assim sucessivamente. Isso aumenta mais ainda na instância final. Nas capitais, regiões metropolitanas dos estados, aí você tem uma quantidade muito maior de juízes, muito maior de varas, inclusive especializadas, né, que em outras cidades não vai ter, porque aumenta-se também a quantidade, a demanda de conflitos. Então, o juiz, os juízes e promotores, eles vão progredindo, há uma promoção na carreira. Ele começa como juiz de entrância inicial, aí vai para a entrância intermediária, entrância final, se assim o desejo dele chegar até o último grau administrativo na carreira, né? Isso é entrância, não confundir com instância, que diz respeito ao grau de julgamento. Instância diz respeito ao grau de julgamento. Primeiro grau, segundo grau, no âmbito ordinário, no âmbito recursal de julgamento. E aí, meus caros, vem agora um outro tema. Só antes de passar para a jurisdição voluntária e contenciosa, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para darem uma olhada no livro do Carreira Alvim, quando fala da parte de jurisdição,
essa classificação que o Carreira Alvim faz aqui, ó, da jurisdição que a gente falou um pouco, mas ele dá nomes aos bois. Classificação da jurisdição quanto à gradação. Aí você vai ter aqui, ó, a denominada jurisdição, a gradação dos seus órgãos, a denominada que eu estava falando, jurisdição inferior e jurisdição superior aqui, ó. Quanto à gradação dos seus órgãos, jurisdição inferior, os juízos de primeiro grau, né? E o superior, que são os tribunais. Essa divisão é importante, possivelmente até cobra na prova essas divisões aí do Carreira Alvim. Como é a classificação da jurisdição? Primeiro, quanto à gradação dos seus órgãos. Eu tenho a jurisdição inferior, os juízos, que são o primeiro grau, e a superior, que são os tribunais. Tá certo? E ele vai explicar cada uma, para a gente ganhar tempo aqui, cada uma delas no material aí. Quanto à matéria, que é um pouco da explicação que eu já dei, tá bom? Quanto à matéria que está se tratando ali, se for direito penal, como eu falei para você, jurisdição penal. Né? Quanto à matéria, jurisdição penal, se for direito penal. Se for qualquer outra coisa que não seja direito penal, direito tributário, direito de trabalho, jurisdição civil, não penal. Quanto à origem, nós vamos falar agora, tá um pouco adiantando aqui, quanto à origem, né? A jurisdição ela pode ser legal, porque ela é estabelecida em lei, é a jurisdição estatal que nós estamos estudando agora. O Estado solucionando o conflito, a origem dessa solução do conflito é legal. São as leis, a Constituição, que define os órgãos do Poder Judiciário, que diz que eles vão julgar os conflitos. Já há, por outro lado, a possibilidade de ter a jurisdição convencional. Quem entende que a arbitragem é jurisdição, como o próprio Carreira Alvim, o Fred Dier, que a arbitragem tem natureza de jurisdição. Quanto à origem, a jurisdição convencional é aquela que é escolhida pelas partes, seria a arbitragem. A jurisdição legal é aquela que é estabelecida em lei, a jurisdição estatal. Tem aqui, ó, ainda quanto os organismos judiciários que a exercem. Quanto aos organismos judiciários que a exercem. Quem está exercendo a jurisdição? Aí você tem mais uma divisão aqui, que foi aquela que eu passei para vocês, a jurisdição especial e a denominada jurisdição comum, tá certo? A especial por órgãos especializados em matéria militar, eleitoral e do trabalho, e os demais ficam a cargo da justiça comum, que se subdivide em federal e estadual, tá bom? Só passar um apagadorzinho aqui para a gente tirar essa informação aqui. Aí eu volto. Quanto à forma, que é o que nós iremos estudar agora, nosso próximo assunto, né? A jurisdição contenciosa e voluntária. Quanto à forma, pode ser contenciosa ou voluntária, que é o que nós veremos a partir de agora. Jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. O próprio Código de Processo Civil traz essa informação, que há uma jurisdição dita voluntária e uma jurisdição dita contenciosa, tá bom? O que seria a jurisdição voluntária? É aquela jurisdição que é voltada para uma atividade integrativa e fiscalizadora. Ou seja, olha como difere da jurisdição que nós conhecemos até então, que é voltada para solucionar um conflito. Há uma jurisdição que o Código de Processo Civil se refere, que a doutrina nos ensina há muito tempo, que é aquela jurisdição que teria uma atividade de integrar vontades e fiscalizar. Olha o que diz aqui o Fred Dier. A jurisdição voluntária é a atividade jurisdicional que integra a vontade das partes. São aquelas situações em que, sem a participação do Estado juiz, o interesse não poderia ser tutelado. Para que determinado interesse seja tutelado, protegido, se faz necessária a participação do Estado. Aqui, diz o Fred Dier, ó, o órgão judicial atua como fiscalizador, está fiscalizando, atua como fiscalizador da produção da vontade. Ele fiscaliza a vontade dos particulares. A doutrina fala que a jurisdição voluntária
é uma espécie de administração pública de interesses privados. E é por isso que eu me filio à corrente, né, que preconiza que a administração pública, e a majoritária, ela trata de interesses privados, tá certo? É uma espécie de administração pública, o judiciário exercendo uma função que não é típica de julgar, mas sim de administrar interesses privados, tá bom? E tem algumas características, e características que sustentam a ideia da jurisdição voluntária ser uma espécie de administração pública de interesses privados, ter natureza administrativa. Vou botar aqui essa palavra, natureza administrativa e não jurisdicional, em razão dessas características, natureza administrativa e não jurisdicional. Essa corrente que predomina, trazendo a ideia de que ela tem natureza administrativa, acaba se fundamentando nesses critérios aqui, ó, nessas argumentações, tá bom? Jurisdição voluntária, para quem entende que é uma atividade administrativa, que tem natureza administrativa. Primeiro, a insuficiência do critério orgânico. Não é por se tratar de uma atividade desenvolvida pelo juiz que necessariamente tem que ser considerada uma atividade jurisdicional, até porque o juiz nem sempre está exercendo atividade jurisdicional. Às vezes, o judiciário exerce funções atípicas, por exemplo, quando o juiz determina a compra de produtos, a licitação, quando o tribunal nomeia servidores que realizam concurso, ele não está exercendo atividade jurisdicional, está exercendo uma atividade administrativa, como exerce de forma primordial o poder executivo. Então, não é porque o juiz está exercendo aquela atividade na jurisdição voluntária que ela tem natureza jurisdicional. Isso é uma das coisas que fundamentam que essa dita, entre aspas, jurisdição voluntária, na sua natureza não é propriamente jurisdição, mas uma atividade administrativa. Qual seria esse segundo argumento? Não atuação do direito. Você aprendeu que a jurisdição tem como escopo político a atuação, a composição de litígios, a atuação do direito. Então, aqui, na jurisdição voluntária, não tem autor e réu, porque não tem conflito. Mas vamos ver mais à frente aqui, ó. Não existe lide, é uma das características da jurisdição voluntária. Então, você não tem conflito, você não está fazendo atuar o direito ao caso concreto, mas sim está apenas constituindo situações jurídicas novas, está fiscalizando, integrando vontade dos particulares para constituição de situações jurídicas novas. Se não há, então, essa atuação do direito ao caso concreto, também não há uma das características mais importantes da jurisdição estatal, que é a substitutividade. Então, não haveria substitutividade, porque o magistrado ele não está se inserindo entre os participantes do negócio jurídico para solucionar um conflito. Não tem conflito, ele não está o substituindo, está apenas integrando, perdão, a vontade daqueles particulares. Não há livre e sim concurso de vontades, é por isso que na jurisdição voluntária você não vai falar em autor e réu, você vai falar interessados, porque não há conflito, eles convergem para uma vontade específica. Por exemplo, eu não dei um exemplo de jurisdição voluntária, mas seria um exemplo de jurisdição voluntária um divórcio consensual. Marido e mulher querem se divorciar. Os dois querem e não há nenhuma discordância em relação à partilha dos bens, não há filhos menores. É consensual. Ou seja, as vontades convergem para o mesmo objetivo, não há conflito de interesse. Então, aquilo ali não é jurisdição contenciosa, porque não tem contenda, contenciosa vem de contenda. Ali é uma conversão de vontades. Então, eu não posso chamar autor e réu, porque não tem nenhuma pretensão que está sendo resistida, a pretensão de ambos é igual, ali é interessado. Estou dando só um exemplo de jurisdição voluntária. Tem outros. Curatela, você tem uma pessoa ali que não tem a capacidade, né, completa, né, é incapaz, precisa ser feita a interdição, uma ação de interdição, você não tem autor e réu, porque a pessoa que é capaz não tem como resistir. O que vai haver são interessados, entre outros procedimentos, que vocês verão que a jurisdição voluntária
aprenderão pouco a pouco no Código de Processo Civil essas situações. Se não tem conflito, não haveria ação, pois o direito de ação consiste em quê? No poder de exercitar o judiciário, de provocar o judiciário para ele solucionar um conflito. Não há ação, também, então, não haverá processo, e sim procedimento correto, se chama procedimentos de jurisdição voluntária, porque não tem jurisdição voluntária, imodificável, imutável. Porque a jurisdição voluntária, eles podem depois julgar na forma que quiser, né? O nada declara com eficácia erga omnes. Tá bom? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque deu um probleminha no áudio, e eu dou a continuidade em relação à jurisdição voluntária. A gente finalizou e trataria da jurisdição voluntária, as características que entende ela como uma atividade jurisdicional, tá bom? Uma atividade jurisdicional. Aí a gente continua na próxima aula.